trazemos então esta temática hoje. Queremos fazer uma nota de esperança que está neste livro, Mãos Unidas, de Emmanuel via Chico. Mãos Unidas é um título extremamente interessante e inspirador. Mãos Unidas. Em primeiro lugar, o nosso abraço fraterno da Casa Espírita Mãos Unidas a todos e a cada um de nós. Esse lembrete que nós encontramos, nós estamos tentando adquirir o bom hábito de deixar uma boa mensagem de forma visível enquanto nós aguardamos a palestra. E encontramos essa nas redes sociais, que eu achei extremamente importante, pela recomendação que ela nos traz. Quando Isabel Salomão colocou lá no seu livro Rosas do Meu Jardim, ela nos diz lá que estudar a doutrina espírita é evitar enfermidades da alma. Olhem só que coisa interessante, porque a partir do momento que você estuda a doutrina espírita, e tem que ser a doutrina espírita, e digo nesse sentido, porque é das ciências que nós conhecemos a mais adequada para nos trazer recursos espirituais, para que nós possamos fazer esse, como é que diz a modernidade, esse up, esse elevar da nossa alma no sentido do autoentendimento, do crescimento espiritual. Estudar a doutrina espírita tem esse condão, fazer com que a gente entenda como é que funciona a vida e por que nós temos que estar nela. E a partir do momento que ali, no estudo da doutrina espírita, nós começamos a entender sobre reencarnação, sobre a nossa relação com o mundo espiritual, a vida muda muito de figura. E nós vamos adquirindo aos poucos elementos que nos fortalecem, evitando as dores da alma. Porque, convenhamos, grande parcela de nós, e eu me incluo nesta leva, aportamos o centro espírita embalado nos nossos problemas, nas nossas desesperanças, e precisávamos de socorro. Precisávamos a princípio de socorro, e em seguida nos damos por conta que precisávamos estudar a doutrina espírita para evitar esses mesmos incômodos que a vida nos oferece. Portanto, isso se transforma num convite a todos nós, estudar a doutrina espírita, cada um do seu jeito, nas suas possibilidades, em casa, assistindo palestras, como comentávamos ainda agora, da Isabel Salomão, do Haroldo, do Arthur Valadares, que acabei de sugerir para o Edson, e muitas outras, do Divaldo, o Raul Teixeira. E tem, quando nós abrimos a internet ali nos sites e nos canais de vídeo, nós encontramos muitas palestras. É uma maneira de começar a aprender. Mas nós temos ali algumas sugestões maravilhosas de livros também, que também estão ao nosso acesso, que é uma forma de estudar a doutrina espírita. Ouvir palestras, mas, à medida do possível, inscrever-se em algum grupo de estudo da doutrina espírita, dentro de um centro espírita. Porque essa é a oportunidade de nós estarmos em contato com outras pessoas que estudam a doutrina espírita e que têm alguma coisa a contribuir para nós neste entendimento. O convite, então, está feito a todos nós, estudar a doutrina espírita e, à medida do possível, dentro do centro espírita, num grupo de estudo. Nós aqui temos 2 grupos de estudo que podemos sugerir. No sábado à tardezinha, às 18 horas, para principiantes. E na segunda-feira, às 19h30, também temos um grupo de estudo que está à disposição de todos nós. Mas, como dizíamos, vamos agora de mãos unidas, ou seja, vamos nos unir para acessarmos uma nota de esperança. Essa aqui é a introdução do livro, ou parte dela, da introdução do livro Mãos Unidas, que nos diz: amigo leitor, já andando lá adiante na introdução do livro, Mãos Unidas é o título do volume despretensioso que lhe ofertamos à generosidade
buscando-lhe a companhia para nossas reflexões com a doutrina espírita à luz dos ensinamentos do Cristo de Deus. Escolhemos semelhante legenda, Mãos Unidas, recordando que, de mãos unidas às mãos mediúnicas, escrevendo-lo, e de mãos unidas às mãos, às nossas, temos a bondade de sua atenção voltada para a nossa tarefa em comum, a nossa tarefa de entender a vida, de estudar a doutrina. De mãos unidas tão somente assim, de mãos entrelaçadas, conseguiremos alcançar as realizações do trabalho e do estudo que nos farão atingir os elevados objetivos a que estamos todos destinados nos caminhos do aperfeiçoamento e da evolução. Então, no livro Mãos Unidas, lá no seu item 32, uma nota de esperança que Emmanuel nos indica. Nos diz Emmanuel, nos lembra que nas horas de crise, naqueles momentos de mais problema, em que a nossa alma está frêmita, triste, abatida, ansiosa, é nesse momento que precisamos refletir a nossa própria libertação espiritual. Porque são esses problemas que estão nos prendendo, são esses problemas que nos atrasam, mas eles mesmos podem ser a alavanca que nós precisamos para nos mexer do lugar em que estamos e para buscar alguma solução, algum caminho que nos leve ao nosso aperfeiçoamento, à nossa paz. Então, é nessas horas, quando a crise nos abater, quando o problema nos atingir, que nós lancemos mãos da nossa reflexão sobre a nossa realidade espiritual para buscar a nossa libertação, a fim de seguirmos em paz nas trilhas do cotidiano. Porque esse momento de abatimento, de tristeza, se você não reagir sobre ele, ele estraga a vida, podemos dizer assim, ou aquele dia, aquela semana. E a tendência de, se não for alimentado com bons pensamentos, com boas soluções, é fazer com que se arranje mais problema ainda, como, por exemplo, até mesmo doenças físicas. As nossas doenças, os nossos problemas físicos, salvo aqueles que são da própria natureza, do passar do tempo da própria natureza, grande parcela, se não todos os nossos problemas, são de ordem de desequilíbrios que nós não nos curamos. A maioria dos nossos problemas são resultante desses desequilíbrios espirituais, morais, que nós não trabalhamos perfeitamente bem em nosso íntimo e nos permitimos que eles criem raízes e possam ir desequilibrando a nossa alma, o nosso coração e refletindo na forma externa em que nós vamos chamar de doenças. Queixas-te por vezes de cansaço e tensão, nervosismo e desencanto. Faz parte da vida. É vez por outra que eles acontecem. Mas são nesses momentos que nós precisamos buscar a nossa libertação espiritual. As experiências terrestres, como as mutações de que se caracteriza a vida terrena, a nossa condição é de permanente mutação. É de permanente criação de problemas e nós estamos sempre envoltos em situações que nós precisamos buscar soluções. Então é perfeitamente natural. Através dos impactos incessantes e frequentes, martela-nos o pensamento e destrambelha-nos as forças da alma. São os embates da vida. E aqui nós temos que observar esses embates da vida, esses problemas todos que nos martelam o pensamento ou nos destrambelham a alma. São esses momentos, nós temos que encará-los de duas maneiras. Primeiro, como um problema que precisa ser resolvido. Então, nós encaramos ele como um problema e vamos buscar solução. Mas também saber observar que são esses os problemas que nos tiram do estagnado, do não fazer nada. Que nos obrigam a buscar outros estágios, outras soluções. Bendito, então, aquele momento em que fez com que eu me levantasse da minha cadeira e procurasse um centro espírita
vai resolver as minhas questões, os meus medos, os meus desesperos, as minhas dores e até mesmo minhas doenças. Porque acreditem, doenças físicas também levam pessoas ao centro espírita, embora tenhamos que nos convencer, nos observar que a questão do centro espírita ela é totalmente espiritual. Mas convenhamos, como já comentávamos, o problema espiritual se reflete no corpo e acaba gerando doença física. A doença física é para tratar com o médico. Mas se nós não resolvermos a questão espiritual, talvez não consigamos resolver o problema de saúde física. Portanto, sim, está correto todas as vezes que tivermos o nosso problema, correr para o centro espírita. Porque a partir do momento que você está nesse pequeno momento que nós citávamos há pouco, de meditação, de mergulhar num ambiente como esse, de ouvir algo, de tomar um passe, é aqui agora o passe. Esses elementos fazem com que a gente já comece a encontrar a solução. E encontrando a solução de ordem espiritual, a doença se esvai junto, com certeza. Portanto, está perfeitamente correto. Mas as doenças espirituais precisam do centro espírita. Para nós espíritas, ao menos. Ainda assim, é imperioso te faças dissolvendo todas as impressões negativas na fonte do entendimento. Na fonte do entendimento. Aqui está o cerne da questão. Quando nós começamos a compreender o que está acontecendo conosco, nós já estamos no caminho da solução. Então é natural que tenhamos os nossos embates na vida, que estrambelhem a nossa alma. Mas, quando nós começamos a compreender o que está acontecendo, nós já estamos no caminho da solução. E às vezes, a solução é extremamente simples, fácil de resolver, mas nós não temos ainda o bom hábito de fazer força dos nossos intentos espirituais, das nossas forças espirituais, fazer com que essas habilidades da alma se sobreponham e possam elas ir compondo as nossas características, as nossas escolhas e assim por diante. Para isso nós precisamos adquirir serenidade, entendimento, compreender o que se passa comigo, compreender o que significa a vida e o que eu posso fazer com ela. Enfim, compreender a razão da vida é a solução. Mas para isso nós precisamos do entendimento, parar para pensar. E que é solução melhor do que estar num centro espírita estudando a ciência do espírito? A ciência que estuda o espírito? Para nos mostrar a destinação da alma? Para nos mostrar as leis de causa e efeito que estão premiando a nossa vida com todas as questões, tanto boas como não tão boas? Os problemas são consequências. As alegrias, as felicidades, os ganhos, é consequência do que nós fazemos, do que nós escolhemos, do que nós alimentamos dentro da nossa alma. É aqui que entra o entendimento. Porque quando eu não tenho esse entendimento da minha realidade, do que sou, eu vou deixar as coisas acontecerem do jeito que estão acontecendo e bem provavelmente vou continuar alimentando o problema que está me deixando doente. Então, buscar entendimento. E cá entre nós não há outro entendimento mais perfeito para esse desiderato do que o conhecer da doutrina espírita. Começa por não permitires a mínima expulsão nos domínios do pessimismo e da intolerância. E aqui Emmanuel já começa a nos indicar caminhos, soluções que nós precisamos aplicar a nós. Momentos de dúvida, de medo, de desespero, de pessimismo, de descrença, acontece com todos nós. E é perfeitamente compreensível e natural. Nós estamos em um mundo instável em todos os sentidos. O nosso padrão evolutivo não tem solução para todas as questões que se nos apresentam. Então, vez por outra, nós vamos estar, sim,
com pensamentos não muito bons, com pessimismo, mas nós precisamos começar a trabalhar essas ideias, escolher o que alimentar no nosso coração, na nossa alma. Então, não se permitir, porque vamos talvez, em muitos momentos, nos descobrir já lá no reino do pessimismo, mas não permitir que se permaneça então. E aqui vamos fazer de novo essa citação, que eu acho da extrema importância, porque nos dá a alegria de citar de novo a nossa querida e amada Marina Jobim, que nos deixou uma lição extremamente interessante. Nas suas boas palestras, nos nossos bons tempos de caminho da luz, digo isso porque já lá ouvia ela dizer isso, e que nos repetiu aqui nesta casa, em outras oportunidades, falando das ideias que se passam na nossa alma. O pessimismo, por exemplo, estados de pessimismo, de desespero, de descrença. Dizia ela que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas nós temos a obrigação de não permitir que eles façam ninho na nossa cabeça. O que ela nos dizia com isso? As ideias vêm, os estados emocionais vêm, a descrença, o momento de dúvida, de medo, vem. Pela característica do meio em que vivemos, da instabilidade que nós somos. Mas nós não podemos permanecer ali, permitir que esses pensamentos façam residência na nossa alma. Nós temos que aprender a reagir sobre nós mesmos, fazendo com que o otimismo substitua o sentimento de pessimismo, de descrença. E isso é exercício de vontade. É saber observar-se, perceber-se e começar a mudar a circunstância. Nos dizia mais uma dos bons tempos do Léo, do Caminho da Luz. O Léo nos dizia que cada vez que ele devia ser um obsedado daqueles bem chato para o seu obsessor. E cada vez que alguma coisa acontecia com ele, que ele estava em mau estado espiritual, dele Pai Nosso lá para cima. Ele usava essa expressão, dele Pai Nosso lá para cima. Quer dizer, uma oração que repetida, que decorada, também válida, também perfeitamente recomendável. Pai Nosso mais do que qualquer outra. Dele Pai Nosso lá para cima. Ou seja, insistir que a alma reaja através da prece, da oração. Readquirir o equilíbrio e a paz com a oração, com o Pai Nosso. Para que melhor receita do que essa? E assim nós vamos vencendo o pessimismo ou a intolerância do mundo, de nós próprios, para conosco mesmo. Observa as ocorrências, por piores que sejam, observa. E aqui vem a recomendação do estudioso de psicologia, aquele que nos dizia que nós temos as nossas sombras e que o nosso grande problema é não reconhecê-las, é não querer acreditar ou não aceitar que as temos. E as temos. As sombras da alma. Cooperando em sua área de ação, tentando quanto possível o benefício de todos os que te cercam. O benefício do nosso meio, daqueles que nos cercam, o trabalho no bem, mudando o padrão mental. Mas para isso nós temos que observar as ocorrências, observar com atenção, com carinho, reconhecer as nossas sombras, por piores que sejam, porque nós não vamos trabalhar aquilo que nós não percebemos em nós. As nossas sombras são aqueles estados espirituais de descrença, de sentimentos revoltosos, ou outras sombras egoísticas, sentimentos egoísticos. São as sombras que nós ainda alimentamos na nossa alma e que existem pelo nosso estágio evolutivo, são naturais, mas nós precisamos saber observá-los, percebê-los, para aos poucos, com o trabalho no bem, em benefício do meio, de nós mesmos, das pessoas mais próximas, porque nós começamos assim, mudando-nos para o bem,
para um estágio melhor, de mais confiança e de mais paz, e isso vai atingindo, vai circulando em torno de nós e vai conquistando as pessoas. E nós vamos somando para o bem. É isso que cria equilíbrio para nós. E aceitas as criaturas tais quais elas são. Isso é muito importante. Porque quando nós estamos olhando os problemas e apresentando o problema das pessoas, acusando-as, nós estamos alimentando exatamente aquilo que nós estamos tentando reprovar. E aqui está o momento de transformar essa energia em uma energia boa. Porque a pessoa que apresenta bastante energia numa área que nós condenamos, essa mesma pessoa pode transformar essa força energética numa força do bem. Então, qual é o padrão de energia que nós vamos fortalecer naqueles que convivem conosco? Então, aceita as pessoas tais quais elas são, sem exigir delas o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser. Aqui é muito importante, porque nós queremos fazê-las agir e pensar, e gostar, e escolher, e viver, tal qual eu faço. Qualquer coisinha um pouquinho fora da curva, eu já me desespero, eu já faço um estardalhaço, já boto-me e a essas pessoas no estado de desequilíbrio, por não reconhecer no outro o direito de ser e pensar diferente, por mínimo que seja. Então, quando nós reconhecemos no outro o seu direito de ser como é e fazer do seu jeito, e nos adequar a isto, quando nós compreendemos que ela tem esse direito, nós estamos conquistando-a para nós. E ela vai continuar sendo daquele jeito. É a tal da diversidade, do altruísmo, do amor ao próximo, reconhecendo-o tal qual ele é. O cravo e a rosa são flores e não se confundem. E podem ser plantadas juntas, no mesmo potinho. E vão crescer e florir, e as duas vão ser flores. Embora diferente, perfume diferente, apresentação diferente, coloração diferente, mas as duas são flores. O sol e a vela são luzes, em frequência diferente, em quantidade diferente. Mas aonde o sol não alcança, acende uma luz, uma vela. Perfeito. Tu olha para o sol, aquela imensidão, aquela força de luz que nos cega, e depois você olha para a vela, uma pequena chama, com uma pequena luz, claridade, que alcança 2, 3, 4 metros. É luz também, ilumina também. Cada uma faz a sua função. Então, fulano é exibido, ciclano é ignorante, mas é também tal qual a nós, filho de Deus em evolução. Mas só um detalhe interessante, porque nós depreciamos uma pessoa numa característica e esquecemos de olhá-la mais profundamente e descobrir que existem outras 3, 4 que elas nos superam, de qualidades boas que ela pode estar nos superando. Então, cada vez que nós depreciarmos alguém em um detalhe que seja, lembremos que possivelmente ela nos supera em outros detalhes que nós não estamos enxergando. À vista de semelhantes realidades no dia da inquietação, não te irrites contra os outros, nem fira a outrem de modo algum. De maneira nenhuma. Sempre, 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 sempre evitar todo e qualquer gesto ou palavra que crie inquietações, desequilíbrios, desgosto nas outras pessoas. A palavra tem poder, tem energia. Qualquer palavra tem energia.
traz uma carga, se não energia, naquele outro sentido que estamos tentando dizer, uma carga psicológica suficiente para instalar em alguém um estado de desequilíbrio. Quando você escolhe as palavras para falar, e você pode fazer um teste consigo mesmo, pare e observe como é que você fala e as palavras que você usa para aquelas pessoas que você mais ama. Quais são as expressões que você usa e o modo de falar para aquelas pessoas que você menos gosta? Aquela pessoa recebendo essas expressões vai gostar cada vez menos de você, porque você está alimentando isso. E aquela pessoa que você ama e que você trata com doçura, com palavras boas, positivas, ela vai cada vez amar mais ainda. Por isso a gente tem que criar oportunidades de fazer um carinho de palavras, de gesto, de compreensão, não apenas ali com aquelas pessoas, mas com o mundo, com a vida, gratidão pela vida, bom sentimento, fazendo com que se mude a áurea em torno de nós. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a nossa nota de esperança para hoje. Lembrarmos de que os nossos problemas fomos nós mesmos que os criamos e que a solução está nas nossas mãos. É só escolher melhor. Muitas vezes a aflição é o sinônimo de nossa própria intemperança mental. A nossa insônia, a nossa aflição, a nossa ansiedade, ela é reflexo das nossas intemperanças, da nossa invigilância, portanto, das nossas escolhas, daquilo que nós mais alimentamos. O que está mais presente na minha mente? Aquilo em que eu mais penso, aquilo que eu mais alimento. E aqui mais um símbolo trazido de fora, da cultura indígena americana, daquele que nos dizia que nós temos dois lobos dentro de nós, um mau e um bom. Qual que vai se sobrepor? Aquele que você mais alimentar. Que lição é essa? Nós temos em nós tanto o bem quanto o mal. Pela nossa natureza, nós ainda temos o mal dentro de nós. As sombras que eu citava agora há pouco. Mas temos o lobo bom também. E que, se bem alimentado, ele suplanta o outro. Ele se sobrepõe, ele é mais importante e estará mais presente na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas relações, porque grande parte dos nossos problemas hoje estão nas relações, às vezes a partir das mais próximas. Como é que você se relaciona com os outros, consigo mesmo, com o mundo? É aqui que começam as nossas soluções para a vida. Faze desta forma, nas circunstâncias difíceis, o melhor que puderes, sem o risco de perder a paz interior que te assegura o equilíbrio. Então, se eles existem, vamos fazer deles o ponto de partida para a paz interior, para o nosso equilíbrio. Desta forma, nas circunstâncias mais difíceis, aquelas que mais afligem a nossa alma, o melhor que nós podemos por nós e para a solução daquela circunstância, sem nunca perder a paz. O mundo pode estar estrambelhado, é assim, mas nós temos que guardar a paz, porque em desequilíbrio nós não temos soluções adequadas para nada, menos ainda nas relações. Em paz, em equilíbrio, nós podemos dar boas soluções. Serenidade, Piton. Serenidade. Que expressão boa da gente meditar. Sobretudo, saibamos entender para auxiliar, reforçando a ideia do entender. Emmanuel nos faz esse destaque, sobretudo,
Saibamos entender para auxiliar. Porque quando nós não compreendemos o que se passa conosco ou na outra pessoa, nós não temos solução. Nós não temos condições de auxiliar. Para isso nós precisamos compreender. Compreender antes de entender, já compreender. Se alguém te impõe amargura ou desapontamento, oferece em troca simpatia e colaboração, ao invés de vinagre ou reproche. Ali é que está o início de todas as soluções. A pessoa se desarma se ela vem para você com amarguras ou com desequilíbrios. Se você entrar na onda dela, na vibe dela, você está alimentando exatamente o que é o problema, que é o desequilíbrio. Mas se você trata com simpatia, com respeito e delicadeza, você desarma ela e traz ela para o teu lado. É muito eficiente essa atitude de compreender a pessoa, de entendê-la, de oferecer simpatia para colaborar ao invés de alimentar o desequilíbrio. Se o empreendimento fracassa, reconsideremos o trabalho de novo, o mesmo trabalho de novo, com mais segurança. E não entrar em desespero. Se os nossos projetos não estão se desenvolvendo, talvez esteja faltando um pouquinho mais de entendimento, de meditação, de uma busca mais inteligente, de saber buscar auxílio de alguém que compreende esse caminho, esse tipo de negócio, e vamos em frente. Ajuda-te e ajudar-te. Porque não adianta nós pensar que as pessoas vão nos ajudar em nós agredindo-as, rivalizando-as, espantando-as de perto de nós. Ajuda-as. E o dia que você precisar de ajuda, vai ter a quem pedir. Dá e receberá. Essa é a receita do Evangelho de Jesus. Essas receitas. Garante a luz, e a luz clareará o teu caminho. Garante a luz. E aqui não estamos falando de luz elétrica, de vela ou do sol. Nós estamos falando de luz espiritual. Garante a luz. E o teu caminho vai ficar mais claro. Nada te prenda à perturbação, a fim de que possas te desvencilhar facilmente da treva, de modo a avançar e servir. Então, nada te prenda à perturbação. Reage sobre ela. Usa o outro lado, dá o outro lado da face, a outra face. Detalhe, mais um entre parênteses. Nós aprendemos com o tempo a pegar as falas de Jesus e criar uma interpretação filosófica maravilhosa. Dizendo que ele quis dizer assim, porque a montanha não é exatamente uma montanha, que o furo da agulha não é exatamente o camelo. É exatamente isso que Jesus quis dizer. Dá outra face, sim. Porque em dando nessa expressão, que talvez não seja o caso de mandar bater do outro lado do rosto, mas ele quis mostrar o gesto de condescendência, de não revide, de aceitação e não de vingança. Ele quis mostrar um exemplo forte, marcante, para que a pessoa aprenda que não é dando outra bofetada daí no rosto dele é que nós vamos resolver a questão. Gandhi exemplificou na sua vivência isso. Ele viveu essa receita, mostrando que se alguém te trata com violência e você for da paz, pacífico, der a outra face, ele vai cansar de bater e não vai mais bater. E vai aprender que aquela é a receita da paz. E não a imposição de uma guerra sobre o mundo do outro. Por mais escura seja a noite, o sol
tornará a alvorecer. Por mais escura seja a noite, e não estamos falando de noite e dia. De noite é estado espiritual. Quando escurece a nossa alma, tenhamos confiança em Deus. Porque tudo passa, tudo vence, tudo se transforma, às vezes de um momento para o outro, às vezes de um dia para o outro, de um momento mais adiante, mas tudo muda e se transforma. E quando nós sabemos trabalhar a nossa alma, nós vencemos, às vezes, imediatamente, esse estado escuro da alma. E por mais complicado ou sombria se nos faça a senda das provas, é preciso lembrar que transpô-la todos temos, invariavelmente em nós e por nós, a luz inapagável de Deus. Então, todas as vezes que as tais sombras nos assombrarem, lembremos-nos, a força divina é muito superior e está ao alcance de todos nós em qualquer momento, e que se soubermos conectá-las, vencemos. E se tiver que arrastar uma dor, um sofrimento por dias, por meses, por anos, por século, vamos arrastar com resignação e coragem, porque lá no fim está o reino de Deus nos aguardando. A paz, o equilíbrio, o aprendizado espiritual. Vamos aprender sobre a nossa espiritualidade para evitar males maiores. Então, por mais complicados sejam as sombras, em nós e por nós há sempre, invariavelmente, a luz inapagável de Deus. Por mais que o dia esteja sombrio, o sol continua lá, clareando, no mesmo plano. E aqui a pouco as nuvens se vão e o sol se instala de novo. E para encerrar, um convite. Há esperança. Mas para acessá-la nós precisamos atender a esse convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nos unamos em prece de irradiação. É um momento em que vamos produzir em nossos corações e em nossa alma as melhores vibrações de paz e de luz. Com a certeza de que nesse momento em que nos iluminamos, criamos luz e os primeiros a ser iluminados somos nós mesmos. E que essa luz se expanda aos nossos lares, a todos que nos aguardam, encarnados e desencarnados que participam da nossa vida. Recebam nesse momento as bênçãos da paz e do equilíbrio. Que a tua luz, que a tua esperança, querido Mestre, esteja sempre conosco, em nossos lares, com os nossos, que possamos expandi-la a todos os nossos vizinhos indistintamente. Todos recebam nesse momento mestres de paz e de luz. Nos hospitais, nos presídios, nas casas de assistência de toda ordem. Ali esteja a presença divina, as luzes do bem, a esperança em todos os corações, aqueles corações que transitam pelas ruas, pelas praças, pelos viadutos, sem socorro, possamos orar por eles, numa vibração de paz e confiança. Te agradecemos, querido Mestre Jesus, ao nosso Pai maior, por esses momentos de luz e bênção, e que a tua paz permaneça sempre conosco. Que assim seja.